eu sou Vanessa Oliveira, psicóloga, e para começar o vídeo de hoje eu queria fazer uma pergunta para vocês. Por que sempre que a gente fala sobre as ações do homem dentro das atividades domésticas ou dentro da paternidade, a gente escuta uma palavra ajuda atrelado a isso? Vocês já repararam nisso? Então, é entendível o porquê que isso começou, né? Lá em 1900, ela vai bolinha, né? Quando os homens eram os responsáveis pelo trabalho externo, pela manutenção financeira da casa, onde só os homens saíam para trabalhar e as mulheres se dedicavam às tarefas domésticas e aos cuidados das crianças, isso era assim. Só que já faz tempo que essa não é mais a nossa realidade, né? Cada vez mais as mulheres se dividem entre as tarefas domésticas, aos cuidados dos filhos e a um trabalho externo. Trabalho externo, quando eu falo, é um trabalho rentável, né? As mulheres hoje em dia, cada vez mais, se dedicam a trabalhos rentáveis para ela, seja no ambiente externo, seja no home office. Então, por que a gente ainda trata essa divisão de tarefas como uma ajuda? Em função a essa pergunta, é que eu vejo muitos atritos entre os casais no consultório. Só que o que eu queria alertar vocês hoje é que, em relação a isso, todos nós estamos errando. Não só os homens, mas nós mulheres também. A gente precisa parar de achar que o homem está ajudando a mulher quando ele assume as rédeas de estudo com o filho, por exemplo. Ou quando é ele que vai acordar de madrugada para medicar um filho que está doente. Ou para acalentar ele quando ele estiver chorando. A gente precisa parar de achar excepcional quando é o homem que vai a uma reunião na escola do filho. Ou quando é o homem que leva o filho a uma consulta médica. Quando eu dou palestras para falar sobre paternidade responsável, ou para falar sobre maternidade, eu sempre gosto de citar alguns exemplos. Quando a gente inicia um atendimento infantil no consultório, existe a primeira consulta, que é o que a gente chama de anamnese, que é uma entrevista com os responsáveis daquela criança para que eles me passem o motivo de estarem procurando um atendimento psicológico e passar o histórico dessa criança até então. Para eu entender o caso, né, para eu conseguir formular uma linha de trabalho. E aí vem, né, os médicos acho que vão poder me confirmar isso também. A maioria das vezes em que eu marco essa entrevista são as mães que comparecem. Poucas vezes vai o casal. E quando o casal vai, geralmente o pai fica calado. Ele só responde alguma coisa quando eu pergunto diretamente a ele. E raríssimas vezes até hoje, pelo menos eu, recebi somente o pai para fazer uma anamnese. E dentre essas raríssimas vezes em que eu recebi somente o pai, mais raro ainda eram os pais que conseguiam e sabiam me passar as informações que eu precisava. Eu ainda escuto coisas do tipo, poxa, isso é melhor a mãe vir para responder porque eu não sei. E às vezes eu não estou perguntando coisas complexas. Eu geralmente pergunto, né, sobre a gravidez, quando é um casal que gerou aquela criança, se foi uma gravidez desejada, se não foi, como é que foi o período, se teve pré-natal, se foi tudo bem. Que essas questões, até a mãe só saiba responder, eu até entendo. Agora, um pai não saber responder se o filho tem uma alergia, se o filho tem alguma dificuldade na escola, como é que é o comportamento dessa criança, como é que ele lidar com os sentimentos, é muito complicado isso ser gerenciado somente por uma mãe. É importante que a gente entenda e que a gente, como sociedade, pare de tratar a figura do homem, né, com aquela frase de olha, que lindo, como ele é um bom pai. Ele até faz a comida da criança. Olha, ele até cuida da roupa dela, ela vai arrumadinha para a escola. Por que isso? Aonde que isso ficou escrito, ficou intitulado que é tarefa somente da mãe? Por que não é tarefa do pai também? Esse é um argumento, né? É a questão que eu quero trazer para a gente pensar no dia de hoje. Por que tem que existir tarefa só da mãe
E não tem que existir tarefa do pai. Aí é o que eu escuto, que muitas mães hoje, muitas mulheres hoje estão sofrendo com a sobrecarga mental, né? Que reflete diretamente no nosso corpo, no nosso cansaço físico. O cansaço mental muitas vezes é pior do que o cansaço físico, porque em muitas casas, em muitos lares, é a mulher que gerencia tudo. É a mulher que gerencia qual é o prato que vai se fazer hoje para o almoço, se tem uniforme limpo para a criança, se tem tarefa da escola para fazer, se acabou o remédio do filho. Por que que isso tem que ser assim? Por que que não há uma divisão de tarefas? Por que que, por exemplo, na maioria das casas, é a mãe que tem que gerenciar se já está na época do filho passar por uma consulta médica, ou uma consulta no dentista, ou se está no período de tomar vacina? Tudo isso são questões para que a gente, novamente eu torno a falar, né? São questões para a gente pensar, para a gente refletir se a gente quer alguma mudança. Só que vocês sabem quem é que mais reforça esse tipo de comportamento? Por que que a gente ainda vive dentro dessa cultura? As culpadas somos nós mesmos. Nós mulheres, nós mães. Porque a partir do momento em que a gente pega a rédea da situação como um todo e a gente acha que só a gente vai saber gerenciar a nossa casa, a nossa vida, a nossa família e os cuidados dos nossos filhos, a gente também tira esse poder do homem. A gente tira essa divisão, esse papel que o homem tem que exercer dentro da família e dentro da paternidade. A gente precisa parar de achar que só a gente vai saber cuidar do nosso filho, que só a gente vai saber fazer a coisa da maneira certa, só a gente vai saber arrumar a mochila da forma correta, só a gente vai saber ensinar o dever de casa da forma correta, só a gente vai saber ir para o médico e explicar para o médico o que aquela criança está sentindo. A gente não pode agir assim. É importante que o pai exerça a função de pai, que ele aprenda a exercer isso. Porque qual o problema de ele errar? Nós também não erramos como mães. A gente aprendeu a ser mãe no dia a dia, né? Porque ninguém nasceu sabendo ser mãe. Então por que a gente acha que o pai também não pode aprender e não pode errar? Ele pode e ele deve. A gente não pode tirar essa função deles. E aí a gente tira essa função deles e a gente cobra isso. Então, onde é que está o erro? Será que o erro está sendo só da parte masculina? Não está também na nossa parte, na nossa função? Então, o que eu quero propor para vocês hoje, eu sei que isso acontece, esse atrito acontece na maioria dos lares, tá? É difícil, é um erro que nós mães, leoas, né? Nós cometemos esse erro. Muitas vezes a gente toma a rédea da situação por um todo e a gente não pensa, a gente vai atropelando, vai fazendo as coisas e aí depois a gente fica sobrecarregada e quando a gente vê, a gente cobra que o pai não exerceu a função, mas muitas vezes fomos nós mesmos que não deixamos. Então é importante que a mãe exerça o seu papel de mãe, que o pai exerça o seu papel de pai, para que os filhos vejam isso, essas tarefas sendo divididas no seu dia a dia. Os filhos entendam que os dois têm gerência e que os dois são referências para ele, tá bom? Fazendo isso, a gente vai mudar não só a nossa sobrecarga mental, como vai ajudar também no crescimento desses homens e desses filhos, porque se a gente se incomoda com a cultura que a gente ainda vive hoje, e a gente quer uma mudança, a gente precisa ensinar isso, mudar isso dentro da nossa casa, para mostrar isso para os nossos filhos hoje, para que eles sejam adultos diferentes, né? Criem parâmetros familiares diferentes e visão de paternidade, uma paternidade cada vez melhor, cada vez mais responsável, como a gente gosta de citar. Então eu espero que esse assunto faça vocês refletirem um pouco mais. Como eu gosto de deixar disponível, podem ir no meu Instagram, podem falar o que vocês acharam do vídeo, compartilhem um pouco comigo a rotina de vocês, se isso também acontece dentro da casa de vocês, qual é a facilidade, qual é a dificuldade. Vamos dividir essas experiências, tá bom? E, mais uma vez, vamos lá, gente, dá uma ajudinha, curte o vídeo se você gostou, compartilhe com um amigo, porque sempre é um assunto que serve para ajudar alguém, tá? E te espero no nosso próximo vídeo.